E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou inaugurar uma nova sessão aqui no canal. Essa nova sessão ela vai se chamar Quem Foi Melhor? Essa é a pergunta que no mundo da Fórmula 1 mais gera discussão, mais gera polêmica, mais gera assunto. E é essa mesmo a ideia. Nessa sessão eu vou fazer vídeos trazendo aqui para vocês comparações entre dois pilotos, ou entre duas equipes, ou entre dois carros, entre duas temporadas, enfim, comparações gerais de elementos dentro da Fórmula 1 que se equiparam, claro. Não vou fazer uma comparação, por exemplo, do Lewis Hamilton com o Andrea de Cesaris. Eu vou trazer dados estatísticos e características gerais que expliquem desempenho ou conceitos, performances, nível de emoção que cada parte trouxe para a história da Fórmula 1. Apresento isso para vocês e depois a gente troca uma ideia junto nos comentários, onde vocês também vão poder colocar argumentos, ideias, opiniões, e a gente vê se consegue definir quem foi o melhor dessa comparação que está sendo feita. E para inaugurar essa sessão hoje, no primeiro vídeo, eu vou trazer aqui para vocês uma comparação de tricampeões. Hoje nós vamos ver quem foi melhor, Nelson Piquet ou Niki Lauda. Vamos lá? O início da carreira do Niki Lauda na Fórmula 1 foi no ano de 1971, correndo pela March, uma equipe pequena, média, ali na época. Em 1971 ele não corre a temporada inteira, ele corre apenas algumas provas, mas essas provas que ele corre garantem para ele um lugar de segundo piloto na equipe para a temporada de 1972. E essa sim, ele corre a temporada completa, ainda pela March. Na temporada de 73 ele se transfere para a BRM, que é uma equipe um pouco melhor. Ele consegue a vaga nessa equipe comprando a vaga. Ele fez um empréstimo bancário para pagar a BRM e comprar um lugar no cockpit do carro. E foi na BRM que ele deu um passo importante para a carreira dele. Na BRM ele correu junto com o Clay Regazzoni. E em 1974 o Clay Regazzoni foi contratado pela Ferrari. E o Clay indica a contratação do Niki Lauda para a Ferrari porque o Clay tinha se encantado com a forma com que o Niki Lauda acertava os carros na BRM. E o Clay acreditava que o Niki Lauda dentro da Ferrari conseguiria fazer a equipe crescer. E a Ferrari contrata então o Niki Lauda para a temporada de 1974. E em 1974, o primeiro ano do Niki Lauda na Ferrari, o Niki Lauda conquista a sua primeira vitória na Fórmula 1. Era a quarta temporada do Niki na Fórmula 1, que tinha estreado lá em 71, a terceira temporada completa. Considerando que a temporada de 71 ele correu apenas algumas provas. Ele não chega a brigar pelo título em 74, quem acaba brigando pelo título nesse ano é o Regazzoni, mas já se mostra um excelente piloto com ótimas performances e era visível que era só questão de tempo para o primeiro título dele vir. O início da carreira do Nelson Piquet na Fórmula 1 foi em 1978, assim como o Lauda também iniciou com uma equipe pequena. Ele correu a primeira prova dele da Fórmula 1 pela Ensign, mas já no final de 1978 o Piquet faz uma corrida, a última corrida da temporada, pela Brabham, equipe pela qual ele iria assinar contrato por várias temporadas dali em diante. Detalhe que em 1978, o ano da estreia do Piquet na Fórmula 1, o Niki Lauda corria pela Brabham. E o Piquet passa a fazer dupla com o Lauda ali do final de 78 e fez dupla com o Lauda durante toda a temporada de 1979. Na temporada de 79 a Brabham não tinha um bom carro, fez uma temporada muito ruim, raramente os carros conseguiam terminar as provas, geralmente quebravam. O Piquet conseguiu pontuar apenas uma vez nessa primeira temporada completa dele na Fórmula 1, terminou a temporada com 3 pontos, e o Lauda com esse mesmo carro conseguiu pontuar 2 vezes nessa temporada, terminou a temporada com 4 pontos. 1 ponto na frente do Piquet. No final dessa temporada de 79, o Niki Lauda abandona a Fórmula 1 e o Piquet segue na Brabham. A Brabham tinha trocado de motores, tinha largado os motores Alfa Romeo e ido para os Ford Cosworth, o desempenho melhorou muito e vem a primeira vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1. Era a terceira temporada do Piquet na Fórmula 1, a segunda temporada completa, considerando que a temporada de 78 ele correu algumas provas, e assim como o Lauda, no ano que ele chega no patamar das vitórias, ele já demonstra ser um piloto excepcional e que também era só questão de tempo para que chegasse o título mundial dele. E aí, falando no primeiro título de cada um deles, esse primeiro título dos dois tem uma certa coincidência, que os dois conquistaram seu primeiro título no ano seguinte de eles terem conquistado a primeira vitória na Fórmula 1. Lauda venceu a primeira corrida dele em 1974
e no ano seguinte, em 1975, conquista o primeiro título na Fórmula 1, correndo pela Ferrari. O Piquet vence a primeira prova dele em 1980, pela Brabham, e em 1981, também pela Brabham, o Piquet conquista o primeiro título mundial de Fórmula 1 da carreira dele. Se o primeiro campeonato mundial de cada um teve coincidência, o bicampeonato também teve coincidência. Os dois ganham o bicampeonato 2 anos após o primeiro título mundial. Lauda bicampeão em 1977, 2 anos após o primeiro título mundial, lá em 75, e o Nelson Piquet bicampeão mundial em 1983, 2 anos após o primeiro título mundial, que tinha vindo em 81. Como eu falei anteriormente, o Lauda tinha saído da Fórmula 1 no final da temporada de 79 e ele retorna para a Fórmula 1 na temporada de 82. Ele fica afastado da Fórmula 1 na temporada de 80 e 81, e em 82 ele volta correndo pela McLaren. E 2 anos após o retorno do Lauda para a Fórmula 1, correndo pela McLaren, em 1984, o Niki Lauda conquista o seu tricampeonato na Fórmula 1. Inclusive, o Lauda é o único piloto da história da Fórmula 1 a ser campeão correndo por Ferrari e por McLaren. E o tricampeonato do Nelson Piquet vem 4 anos após o bicampeonato. Do bicampeonato em 83, ele ainda corre pela Brabham em 84 e 85. Em 86 o Piquet vai para Williams, briga pelo campeonato de 86, mas não leva o título. Em 87 o Piquet ganha novamente o título mundial de Fórmula 1 pela Williams, Piquet tricampeão mundial. O Lauda encerra a carreira dele no ano de 85, correndo pela McLaren, 1 ano após conquistar o tricampeonato, e o Piquet, depois do tricampeonato dele, em 87, correndo pela Williams, o Piquet se transfere para Lotus, vai para a vaga do Senna, tinha saído da Lotus e ido para a McLaren. Ele corre 2 anos pela Lotus, a Lotus já vinha numa decadência, já não conseguia bons resultados. Em 1990 se transfere para Benetton e faz as últimas 2 temporadas dele pela Benetton, em 1990 e 91, conquistando bons resultados, fazendo ótimas corridas. Então nessa passagem dos dois pela Fórmula 1, o Lauda e o Piquet dividiram as pistas por 5 temporadas. A temporada de 79 e as temporadas de 82, 83, 84 e 85. Nesses 5 anos em que os dois dividiram as pistas, os dois têm como resultados 11 pole positions do Piquet contra nenhuma pole position do Lauda. 8 vitórias do Niki Lauda contra 6 vitórias do Nelson Piquet. 10 voltas mais rápidas do Nelson Piquet contra 7 voltas mais rápidas do Niki Lauda. Lógico que essas temporadas que os dois correram juntos, o Lauda já estava se encaminhando para o final da carreira dele, na Fórmula 1, e o Piquet estava saindo do início e já entrando no auge. Na temporada de 79, a primeira que os dois correm juntos, o Piquet estava iniciando na Fórmula 1, era um novato, o Lauda já era bicampeão. O Lauda se afasta 2 anos da Fórmula 1, o Piquet cresce. Quando o Lauda retorna para a Fórmula 1, o Piquet já era campeão mundial. O Lauda volta com uma boa performance, mas já se encaminhando para o fim da carreira, e o Piquet seguia numa crescente, já se encaminhando para o auge da carreira dele. Em números gerais dos dois dentro da Fórmula 1, o Lauda tem 13 temporadas, com 171 GPs disputados. O Piquet tem 14 temporadas, com 204 GPs disputados. Os dois empatam em pole positions, cada um tem 24 pole positions conquistadas na carreira. Voltas mais rápidas, o Niki Lauda conseguiu 24 voltas e o Piquet 23. E vitórias, o Niki Lauda tem 25 contra 23 do Piquet. O Lauda venceu 14,6% das corridas que ele disputou na Fórmula 1 e o Piquet venceu 11,2% das corridas que disputou. São 420 pontos e meio para o Lauda, conquistados durante todo o decorrer da carreira, contra 485 pontos e meio do Nelson Piquet. Cada um tem 3 títulos mundiais e cada um tem um vice-campeonato. E aí vem a pergunta principal: quem foi o melhor? Os números das carreiras dos dois são muito parecidos. Os dois foram pilotos extremamente inteligentes, os dois são considerados ótimos acertadores de carro, tinham um conhecimento grande de mecânica, sabiam identificar muito bem o que precisava ser mexido, o que precisava ser acertado no carro para melhorar o desempenho do carro na pista. Isso fazia que por onde eles passassem, pelas equipes que eles passassem, as equipes sempre evoluíam, sempre melhoravam. Considerando as estatísticas, em números gerais, o Lauda tem resultados levemente melhores que o Piquet, principalmente considerando a proporção de grandes prêmios disputados, o número de provas vencidas. Teve também toda a questão da superação do Lauda, a recuperação dele depois do acidente em 1976 no Grande Prêmio da Alemanha, onde ele quase perdeu a vida. 40 e poucos dias depois ele estava dentro do cockpit do carro de novo disputando um Grande Prêmio.
e com boa performance, e veio ganhar 2 títulos ainda depois desse acidente. Então, de certa forma, esses fatos elevam o nível de dificuldade que o Lauda teve no decorrer da carreira dele na Fórmula 1, apesar de o Piquet também ter sofrido um acidente forte em 1987, em Imola, mas não chegou a ser uma proporção tão grande quanto foi o acidente do Lauda. Então a gente pode dizer que pelas estatísticas e por esse nível de dificuldade que o Lauda teve depois do acidente, e ainda voltado ao acidente, conquistando vitórias e conquistando títulos, com esses argumentos o Lauda foi melhor. Mas no meu ver, o Piquet teve maior êxito do que o Lauda quando correu com carros que não eram tão bons. E isso não reflete tanto nas estatísticas, não reflete tanto nos números em si. Mas o Piquet fazia ótimas corridas com carros ruins, numa proporção maior do que o Lauda. Dá pra se dizer que ele tirava mais leite de pedra do que o Lauda. E já no final da carreira dele, correndo com um carro que não era um carro de ponta, não era um carro para estar buscando vitórias, o Piquet traz vitórias com a Benetton nos últimos 2 anos dele na Fórmula 1. E esses resultados faz subir bastante a régua do Piquet nessa avaliação de quem foi melhor. Se eu fosse dono de uma equipe de Fórmula 1 e essa equipe fosse uma equipe de ponta, eu contrataria o Lauda para trazer o campeonato mundial para minha equipe. Mas se a minha equipe fosse uma equipe de meio para trás de grid, eu traria o Nelson Piquet, porque era certeza de evolução do carro e de busca de bons resultados no decorrer das temporadas. E agora é com vocês. Deixe os comentários de vocês aí, coloquem os argumentos de vocês, as opiniões, o que vocês acham desses 2 pilotos, na opinião de vocês quem foi melhor e o porquê, características dos dois que vocês gostam também, descrevam aí pra mim, que eu vou respondendo os comentários de vocês e a gente vai aumentando a discussão, colocando mais argumentos, fazendo uma análise maior e a gente vê se consegue chegar num veredito de quem realmente foi o melhor desses 2 tricampeões e 2 lendas do automobilismo mundial. Se gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aí embaixo, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscrevam no canal, isso é muito importante pra gente, e deixem sugestões de mais duplas aí pra gente fazer um quem foi o melhor, pode ser no meu Twitter, pode ser no meu Instagram, pode ser aqui embaixo nos comentários também, e não precisa ser só pilotos, pode ser carros, pode ser equipes, quaisquer elementos da Fórmula 1 que vocês achem interessante a gente fazer esse comparativo, escrevam para mim que eu vou buscar as estatísticas, faço as análises e trago aqui pra gente criar essa discussão e a gente avaliar e chegar numa conclusão de quem foi o melhor. Um abraço para todo mundo, até mais!